No reino superior, um dos deuses cometeu um erro e matou nosso pobre Joe de nome Kelvin Celsius em um acidente. Para compensar essa bagunça, a deusa da reencarnação ofereceu a Kelvin a habilidade de escolher as habilidades com as quais ele queria renascer. Depois disso, ele perderia todas as suas memórias anteriores e seria enviado para um mundo de fantasia para viver sua nova vida. Kelvin acorda debaixo de uma árvore e se pergunta onde diabos está. Mas antes que ele possa se mover, uma janela semelhante a um jogo aparece na frente dele. Ela diz: comece sua aventura, e ele pressiona Start para continuar. A janela então começa a se mover e a falar, explicando a Kelvin sobre sua reencarnação e como verificar suas estatísticas. Ele abre sua tela de estatísticas e descobre que escolheu o conjunto de habilidades para um jogador de suporte dedicado, com feitiços de invocação de classificação S- de aumento de XP. Depois disso, como em todo outro anime de reencarnação Isekai, o menu sugere que ele talvez queira se registrar na guilda dos aventureiros na cidade próxima. Satisfeito com seu conjunto de habilidades, ele concorda animado e começa a caminhar em direção à guilda dos aventureiros. No caminho, ele conversa com a tela do menu e pergunta se ela estaria o seguindo também. O menu diz a ele que na verdade ela é a deusa da reencarnação chamada Melvin e conta a ele que o Kelvin pré-reencarnado havia realmente se apaixonado por ela e pedido para que ela fosse sua serva nesta vida, e ela aceitou o pedido como uma forma de tirar férias de seu trabalho. Agora ele deve assumir a responsabilidade por ela. Ele pergunta a Melfina se pode convocar seu corpo real também, e ela diz que no momento ele não tem MP suficiente e deve treinar e ficar mais forte antes de ser capaz de convocá-la. Ela diz a ele que estará ansiosa para ouvir ele confessar seu amor por ela novamente quando for capaz de convocar seu corpo real. Kelvin pensa consigo mesmo que Melfina deve ser realmente atraente para ele dizer tudo isso a ela em sua vida anterior antes da reencarnação. Então ele entra na guilda e se registra como um mago verde básico, que é uma das habilidades de classificação F que ele tem. Melfina o alerta de que ele deveria ocultar sua identidade como um invocador, pois eles são tão raros que os reinos até entrariam em guerra para adquirir suas habilidades. O registrador na guilda aceita sua forma e traz seu passe de aventureiro. Ela se apresenta como anjo e então explica sobre diferentes classificações na guilda. Kelvin é um iniciante que está começando do zero na classificação F. Ele pode aceitar missões até uma classificação acima da sua e, depois de completar 10 missões, ele subirá de classificação. Depois da classificação C, ele precisa fazer exames para subir de classificação ainda mais. Depois de ouvir a explicação dela, Kelvin pergunta se ela tem alguma sugestão para sua primeira missão e ela lhe oferece 3 missões. Depois de consultar Melfina, Kelvin escolhe a missão em que ele precisa derrotar 3 slimes azuis. Ele então vai a uma loja de armas e compra uma varinha mágica de madeira básica. Depois disso, ele vai para os campos para caçar slimes azuis. Ele logo encontra um grupo de slimes azuis e se esconde atrás de uma moita. Melfina diz a ele para usar seu ouro avaliador de classificação S para ver as estatísticas e habilidades dos slimes. Com essa habilidade, ele pode avaliar criaturas até 100 níveis acima dele e itens até a classificação S. Ele então pergunta a Melfina como pode fazer um contrato com os slimes como invocador. Ela diz a ele que ele precisaria de seu conceito, mas para criaturas mais fracas, ele pode apenas jogar Pokémon, enfraquecê-las e capturá-las todas. Depois de ouvir isso, ele pula da moita e tenta emboscar os slimes, mas é derrotado como um novato e derrubado por um slime. Ele tenta atacar automaticamente enquanto está parado, mas isso funciona tão bem quanto se poderia esperar. Mas logo ele percebe que precisa jogar com inteligência se quiser chegar ao ouro e consegue acertar um golpe pesado mirando no momento em que o slime esquivaria de seu primeiro ataque. Depois de diminuir seu HP, ele estende a mão para formar um contrato com o slime. O slime concorda e o contrato drena metade do MP de Kelvin. Apesar de tudo isso, ele consegue capturar seu primeiro slime, quero dizer, Pokémon, e o chama de Cloto. Ele então convoca Cloto e faz o pobre slime se tornar um canibal lutando e comendo seus irmãos. Na verdade, Cloto é um junkie de batalha selvagem, que ama lutar e crescer. Kelvin e Cloto vão então derrotar 3 slimes azuis para completar sua primeira missão. Kelvin derruba um slime com o feitiço de magia Lâmina de Vento, e Cloto derruba 2 slimes com pura velocidade e um tackle duro.
Kelvin percebe que Cloto é muito mais forte do que antes de fazer o contrato com ele. Melfina diz a ele que isso se deve à sua rara habilidade de invocador de classificação S, que adiciona 100 pontos a todas as estatísticas de seus invocados. Ela revela ainda que atualmente ele é o único invocador de classificação S neste mundo, e os outros são classificados como B ou C, o que adiciona apenas de 10 a 20 pontos às estatísticas de seus invocados. Após completar sua missão, ele volta para a cidade para receber sua recompensa em dinheiro e começa a procurar um lugar para jantar e passar a noite. No caminho de volta, ele se depara com um traficante de escravos com algumas escravas trancadas em gaiolas. Kelvin se pergunta se seria uma boa maneira de evoluir recrutando uma escrava para seu grupo e compartilhando XP com elas. No entanto, ele não pensa mais sobre isso e segue em direção ao Spirit Song, recomendado por Ange da Guilda dos Aventureiros. No final, ele se apresenta ao dono da estalagem, Claire, e aproveita sua primeira refeição real neste novo mundo. Em seguida, ele reserva um quarto para a noite e encerra o dia. Depois disso, Kelvin passa seus dias aceitando missões da guilda e aumentando suas estatísticas devido às suas habilidades de aprimoramento de crescimento. Ele acumula mais de 100 pontos de habilidade em pouco tempo, aprendendo a habilidade de ocultação para esconder suas estatísticas de olhares curiosos, e planeja continuar aumentando essa habilidade para proteger sua identidade. Cloto também aprende novas habilidades e até evoluir para um gigantesco slime glutinoso. Um dia, após completar sua missão, ele relata de volta à guilda e é parabenizado por Ange. Ela lhe diz que ele subiu de categoria para se tornar um aventureiro de classe E e agora pode aceitar missões de classe D. Em seguida, ela sugere que ele compre novos equipamentos para si mesmo, pois ele estava usando o mesmo cajado de iniciante que recebeu em sua primeira missão. Kelvin estava realizando suas missões sozinho, sem se juntar a um grupo, e subindo de categoria muito rapidamente para um iniciante. Isso atrai muitos rumores e inveja de outros aventureiros na guilda. Um desses aventureiros é Cashel, que é um aventureiro de classe D, dito ser tão forte quanto um de classe B. Ele é considerado o mais forte da guilda. Cashel se aproxima de Kelvin e o convida para se juntar ao seu grupo para derrotar um cavaleiro fantasma negro. Kelvin usa sua habilidade de olho avaliador para descobrir que o título de Cashel é assassino, o que o perturba. Ele entende que é uma armadilha, mas se sente confiante em suas habilidades e decide entrar nela. Ele desafia Cashel para ver quem derrota o Cavaleiro Fantasma Negro primeiro. Ele então compra novos equipamentos e segue para o castelo do Cavaleiro Fantasma Negro. Ele derrota todos os soldados mortos-vivos sozinho e prepara alguns feitiços de armadilha para Cashel e seu grupo. Em breve, Cashel chega com seu grupo, consistindo de 2 caras chamados Gimel e Rai, ambos com recompensas em suas cabeças. Ele os provoca para revelar seu plano original de matar Kelvin e então os enfrenta. Primeiro, ele prende Rai em uma armadilha de videira oculta e então o atinge com lâminas de vento. Ao assistir isso, Gimel decide escapar e correr de volta. Kelvin convoca Cloto para impedi-lo de escapar, e Cloto nocauteia com um tapa de tentáculo. Em seguida, Cloto captura Rai e o derrota também. Enquanto isso, Cashel começa a correr em direção a Kelvin para lutar com ele, mas também é derrotado. Depois de lidar com o grupo de Cashel, Kelvin entra na sala principal do castelo para lutar contra o Cavaleiro Fantasma Negro. Descobre-se que o Cavaleiro Fantasma Negro é um cara bastante tranquilo que já foi capitão da guarda noturna em seu país. Após a queda de seu país, ele nutria algumas mágoas que o levaram a se tornar um monstro após sua morte. Kelvin se senta com Gerard, o Cavaleiro Fantasma Negro, e eles têm uma conversa longa e agradável. Kelvin usa seu olho avaliador em Gerard e descobre que ele é um cavaleiro de nível 52 com várias habilidades e estatísticas de alta classificação. Ele pede a Gerard para fazer um contrato com ele e servi-lo como seu invocado. Gerard concorda com os termos com a condição de que Kelvin prove sua força. Depois disso, ambos se levantam e se engajam em uma luta. Kelvin usa vários feitiços restritivos para prender Gerard enquanto Cloto finaliza, mas Gerard é muito forte e experiente como lutador e facilmente consegue esquivar e bloquear todos os seus ataques e até contra-atacá-los. Eles continuam trocando golpes assim até que Gerard sente que pode perder, e isso desperta suas memórias adormecidas de sua vida anterior.
Ele lembra que um elfo chamado Geldora foi quem destruiu seu reino e levou à ruína de sua família. Ele se tornou um monstro para se vingar de Geldora e pergunta a Kelvin se ele o ajudará a se vingar. Kelvin responde ao pedido de Gerard com respeito e usa todo o seu poder para prendê-lo com pressão do ar e deixa Cloto derrotá-lo com um ataque de raio de energia. Depois disso, Kelvin volta para a guilda e mostra um fragmento da armadura de Gerard como prova de ter completado sua missão e derrotado o Cavaleiro Fantasma Negro. A guilda oferece a ele um presente de uma promoção especial devido a essa missão, que eles consideram ser mais difícil do que uma missão normal de classe D. Com isso, Kelvin se torna agora um aventureiro de classe D. Enquanto isso, Cashel e seus membros do grupo foram capturados e jogados em uma cela. O guarda diz a eles para pensar sobre seus atos e esperar a pena de morte. Por outro lado, depois de terminar seus assuntos com Ange, Kelvin começa a andar pela guilda. Vemos que Gerard agora se juntou a ele como um de seus invocados e está conversando com ele ao lado de Malfina e Cloto na mente de Kelvin enquanto ele caminha. Kelvin encontra Léo, que é o mestre da guilda dos aventureiros Parto. Léo pergunta a Kelvin se ele é de outro mundo e então usa seu olho avaliador para ver as estatísticas de Kelvin. Kelvin percebe que o olho avaliador de Léo é de uma classificação mais alta do que sua habilidade de ocultação e que ele não será capaz de esconder sua identidade dele. Mais tarde, eles se sentam no escritório do mestre da guilda e têm uma discussão. Léo diz a Kelvin que já encontrou outras pessoas de outros mundos antes, como os heróis de Duramis. Ele diz que a sumo sacerdotisa do reino de Duramis oraculou que o rei demônio está prestes a ser revivido e, nesse caso, ele deseja se tornar amigo de Kelvin, que é um invocador de alta classificação de outro mundo, assim como os heróis anteriores. Ele pede a Kelvin para proteger a cidade em seu lugar e, em troca, o ajudará a subir de classificação mais rápido. Kelvin concorda e se torna amigo de Léo. Depois disso, ele volta para a estalagem e Claire o parabeniza por ser promovido a aventureiro de classe B e oferece-lhe almoço. Ele pega seus sanduíches para seu quarto e pergunta a Malfina sobre os heróis de Duramis. Ela diz a ele que 1 ano atrás ela reencarnou 4 pessoas para se tornarem os heróis do reino de Duramis, escolhendo-os com base em sua boa aparência e conhecimento. Depois de ouvir isso, Calvin convoca Cloto, que ele tem usado como unidade de armazenamento devido à sua habilidade glutona. Ele tira seu saco de dinheiro e parte em sua jornada. Ele diz a Gerard que está indo para o mercado de escravos para comprar uma pessoa para reforçar sua retaguarda. Quando ele chega ao mercado de escravos, ele avista a jovem elfa que viu outro dia. O dono de escravos explica que ninguém a quer porque ela está amaldiçoada e incendiará qualquer pessoa que a toque. Kelvin usa sua habilidade de olho avaliador para confirmar que ela está amaldiçoada pelo Rei Dragão de Fogo. Kelvin pergunta a Malfina sobre a maldição e como quebrá-la. Ela diz a ele que há apenas uma maneira de fazer isso, que é lançar a bênção sagrada de alta classificação. Depois de ouvir isso, Kelvin sai para subir de nível e obter essa habilidade. Ele usa todos os seus pontos de habilidade restantes para adquirir a bênção sagrada de classificação e depois volta para comprar a elfa amaldiçoada. A elfa revela seu nome como Ethel, e Kelvin se apresenta a ela também. Ele então quebra a maldição dela e diz para ela se juntar ao seu grupo. Ethel agradece a Kelvin e começa a chorar por ter quebrado sua maldição e por ser gentil com ela. Depois disso, os dois voltam para a estalagem e Claire leva Ethel e a veste. Kelvin ajuda Ethel a alocar seus pontos de habilidade enquanto também diz a ela para fazer suas próprias escolhas para que ela possa crescer como aventureira também. Calvin pede a Claire por outro quarto ou uma cama separada para Ethel, mas ela diz que não tem nenhum quarto vago, então Kelvin deve compartilhar a cama com Ethel à noite. Kelvin acha Ethel bonita, mas não consegue dormir nada. Assim, passa-se um mês, e Kelvin continua fazendo suas missões regulares enquanto leva Ethel com ele. Após um mês, Ethel cresceu muito como aventureira e desenvolveu seu próprio estilo de luta único combinando arco e flecha com a bênção do Rei Dragão de Fogo. Ela também aprendeu a habilidade de costura, que permite que ela conserte e melhore suas roupas. Kelvin também evoluiu muito e investe alguns de seus pontos na habilidade de ferreiro. Ethel também se tornou boa amiga de Ange na guilda e a convida para ir a um novo lugar comer bolos juntas no dia seguinte. Kelvin fica surpreso ao ver Ethel de roupas casuais e a elogia.
Melvin sai por um dia para dar um oráculo divino para a sumo sacerdotisa do reino de Duramis. Depois disso, eles pedem muitos bolos e aproveitam o pequeno encontro. Enquanto isso, o terceiro príncipe de Trison, Tabira, está na área e fica com ciúmes ao ver Calvin se divertindo em seu encontro com duas belas garotas. O guarda de Tabira chuta a mesa deles para longe e diz a Calvin para se ajoelhar diante do príncipe. O príncipe ordena que seus guardas capturem as duas garotas também porque ele gostou delas. Kelvin avança rapidamente e nocauteia ambos os guardas como os NPCs que eram, e faz Tabira se ajoelhar usando sua habilidade de pressão do ar. Ele pergunta a Tabira sobre seus negócios, e Tabira revela que, por ser um fracasso, não tem lugar na família real, então veio para a parte depois de ouvir rumores sobre um aventureiro forte. Ele deseja contratá-lo para que ele possa melhorar sua posição. Kelvin revela que é o aventureiro forte que ele está procurando e depois recusa seu pedido. Depois disso, ele volta com Angie e Ethel e retoma seu encontro com Bolos. Enquanto isso, Malfina diz à sumo sacerdotisa de Duramis para ordenar que os 4 heróis vão para o continente ocidental, mas evitem parta à noite. Ethel confessa seu amor por Kelvin e agradece por tudo que ele fez por ela. Calvin fica constrangido e tenta confortá-la. Ele a acha atraente, mas sente que estaria se aproveitando dela porque ela ainda é uma escrava. Ele então pensa que deve comprar uma casa para que possa ter um quarto separado para ela. No dia seguinte, Melfiner retorna de Dimaris e compartilha as estatísticas dos heróis com Kelvin. Todos concordam que a festa do herói é muito mais fraca e de nível mais baixo do que o esperado. Todos eles estão em torno do nível 50, e Melfina se preocupa se eles seriam capazes de ficar fortes o suficiente a tempo do renascimento do Rei Demônio. Calvin concorda e então se vangloria de ter melhorado sua habilidade de ferreiro e mostra suas criações. Gerard o provoca dizendo que ele só alcançou isso depois de falhar bilhões de vezes e criar toneladas de lixo. Nesse momento, Claire bate na porta e diz a ele que a guilda está chamando por Kelvin. Kelvin encontra Léo, que explica que um demônio selado foi encontrado em uma sala secreta na masmorra de classe D, Hollow do Eremita. Ainda não foi avaliado, mas pode até ser uma missão de classificação A, mas no momento não há ninguém forte o suficiente para ir e verificar a masmorra. Ele então provoca Calvin dizendo que ouviu dizer que um rufião agrediu o terceiro príncipe de Trison, e isso pode se tornar até um incidente internacional. Ele está tendo tantos problemas para limpar depois deles. Depois disso, ele pergunta a Kelvin se ele aceitaria essa missão e iria verificar a masmorra. Kelvin aceita relutantemente e internamente chama Léo de verdadeiro demônio. Kelvin e seu grupo entram no Hollow do Eremita e vão para a sala secreta encontrar o demônio selado. Junto com ele, há outro demônio que se apresenta como o arquidemonio Vitor. Vitor diz a Calvin que o demônio selado é Cira, a filha do último rei demônio, e seu selo só pode ser quebrado por um humano. Ele fará com que eles quebrem ou selam e depois a consumam para absorver seus poderes e se tornar o próximo rei demônio. Depois disso, eles se envolvem em uma batalha feroz. Kelvin está super animado para enfrentar um inimigo realmente forte, e isso faz sorrir como um maníaco. Melfiner revela que Kelvin é na verdade um viciado hardcore em batalhas, que adora lutar e enfrentar oponentes fortes, alguém que idealiza Goku, com certeza. Vitor revive alguns dos soldados mortos-vivos e os faz atacar Calvin, mas Gerard, Ethel e Clotus derrotam facilmente. Vitor elogia o trabalho em equipe deles e então lança um feitiço de ocultação para esconder sua presença. Depois disso, ele tenta atacar Kelvin sorrateiramente, mas Kelvin consegue desviar ao sentir sua magia. Em seguida, Vitor luta contra Gerard e o domina, depois continua atacando Calvin com um de seus braços e encontra uma oportunidade para ir em direção à sua cabeça. Kelvin invoca Cloto e a faz se prender a um dos braços de Vitor, sugando sua magia. Vitor tenta atacar com sua outra mão, mas Kelvin a selou com sua magia. Ethel aproveita essa chance para disparar uma flecha flamejante em Vitor. Vitor consegue bloqueá-la com um de seus braços, mas tem que sacrificá-lo para fazê-lo. Gerard aproveita esse momento para cortar o outro braço de Vitor, deixando-o encurralado. Vitor se transforma em sua forma de batalha e investe contra Kelvin. Gerard o bloqueia e começa a lutar contra ele mano a mano.
Ethel fornece suporte disparando muitas rosas do ar contra Vitor. Kelvin convoca Cloto e faz chover todas as suas criações fracassadas de sua prática de ferraria. Depois disso, todos eles carregam seus ataques e os lançam contra Vitor, derrotando-o. A explosão faz com que o teto desabe sobre Cira. Vitor corre em sua direção e a protege segurando um pedaço massivo do teto quebrado. Vitor cai no chão e diz a Kelvin que, na realidade, ele é o único companheiro e mentor de Sarah. Quando o antigo rei dos demônios foi atacado, ele selou Sarah e a colocou sob seus cuidados. Vitor queria encontrar humanos que fossem gentis o suficiente para serem bons para Cira e fortes o suficiente para protegê-la. Ele então pede a Kelvin para deixar Sarah se juntar ao seu grupo e mostrar a ela o mundo exterior. Kelvin aceita o pedido e adiciona Sarah ao seu grupo. Depois que Sarah acorda, ela percebe a situação e chora muito por Vitor. Calvin a leva para fora e a relata como uma das vítimas do ataque de Vitor em sua batalha com ele. Gerard evolui para um comandante cavaleiro abissal, que é um monstro de classificação S. Enquanto isso, Sarah fica com medo de que sua identidade seja revelada, mas Kelvin a tranquiliza, dizendo que ninguém será capaz de descobrir sobre ela devido à sua habilidade de ocultação de classificação S. Depois disso, eles entram na cidade e Cira aproveita viajar ao redor e olhar todas as lojas pela primeira vez em sua vida, pois costumava ser uma criança protegida. Depois de sua curta escapada, Calvin descobre que foi promovido a aventureiro de classificação A. Os membros da guilda realizam uma festa de celebração para ele na estalagem, e ele descobre que Claire está casada com R.D., um companheiro aventureiro da guilda. Cira se sente desconfortável na multidão e pensa em Vitor, mas depois de reviver algumas memórias, ela se sente motivada a aproveitar ao máximo a vida que Vitor lhe deu. No dia seguinte, Kelvin faz uma nova espada demoníaca para Gerard e um par de manoplas com a armadura de Vitor para Cira. Depois disso, ele se sente cansado e com vontade de comer arroz, mas Ethel não sabe o que é isso, então eles viajam para a cidade costeira de Torad, onde o arroz pode ser encontrado neste mundo. No caminho, eles são emboscados por uma gangue de ladrões chamada Vento Negro. Kelvin verifica suas estatísticas e descobre que todos estão por volta do nível 30. Ele então diz a Cira para sair e cuidar de todos eles como prática. Sarah derrota facilmente todos os bandidos e os amarra. O líder do grupo lhes fala sobre seu chefe, que está no nível 70. Isso intriga Kelvin, e ele decide encontrar o chefe dos bandidos. Depois disso, eles chegam à cidade de Torrage, e Cira olha para o oceano, lembrando-se de sua promessa com Vitor sobre ele ensiná-la a nadar. Kelvin promete a ela que vai ensiná-la, mas primeiro eles devem ir à guilda para entregar os bandidos para a guilda de aventuras de Tora. Eles encontram a mestra da guilda, Misty, que costumava ser membro do grupo com Léo em seus dias jovens e já ouviu tudo sobre Kelvin dele. Kelvin compartilha a informação sobre o chefe do Vento Negro com ela e diz que ele é o campeão de Trison, Christoph. Christoph foi enviado por Trison para expandir o negócio de tráfico de escravos, mas a guilda não tem nenhuma prova sólida contra ele. Kelvin sente a presença dos heróis de Duramis na cidade e sugere que Miss peça a eles para cuidarem de Christoph. Agindo sobre essa sugestão, Misty pede aos heróis que investiguem e capturem os traficantes de escravos. O destemido herói cavaleiro Toy aceita o pedido. Enquanto isso, Calvin tem planos próprios. Ele se dirige à base dos bandidos e derrota Christoph e todos os seus tenentes. Depois disso, ele se senta na sala do chefe e finge ser o principal vilão. O grupo de heróis chega à base dos traficantes de escravos e corre para proteger os escravos, mas descobrem que todos já foram salvos e Cloto estava lá. Um dos heróis é um invocador e consegue se comunicar com Cloto, que conta a ela que foi deixado ali para proteger os escravos. Depois disso, os escravos pedem aos heróis que avancem e ajudem o aventureiro que o salvou. O grupo de heróis entra na sala do chefe e encontra Christoph e seus tenentes no chão. Eles os confundem com o aventureiro que salvou os escravos e pensam que Kelvin é o verdadeiro inimigo. Kelvin entra na brincadeira e desafia os 4 heróis, Toya, Satsuna, Mizoka e Miyabi, para uma batalha de 1 contra 4, onde o perdedor terá que fazer o que o vencedor mandar. Enquanto os heróis se reúnem para discutir seu plano, Kelvin revela que queria o envolvimento dos heróis para poder usar sua influência para justificar a captura de Christoph.
Gerard brinca que na realidade ele só queria uma desculpa para lutar contra os heróis, e é por isso que está interpretando o vilão agora. Calvin concorda e diz que quer testar sua nova habilidade, e testar seus limites sem nenhum companheiro de equipe. Depois disso, Kelvin e os heróis se preparam para a batalha. O grupo de heróis lança feitiços de aprimoramento para aumentar suas estatísticas, revelando seus elementos como fogo, água, vento e escuridão. Toya avança em direção a Kelvin, mas Kelvin lança algumas lanças de radiância em sua direção e em Satsuna. Depois disso, Kelvin avança em direção a Mizoka para atacá-la, mas ela revela um bebê dragão escondido em sua mochila e lança uma baforada de chamas em sua direção. Calvin usa aceleração sônica para esquivar-se rapidamente de seu ataque. Ele aproveita esse momento para emboscar Miyabi e usa sua habilidade Ater para copiar sua habilidade única, Pensamento Paralelo. Ele pode armazenar até uma habilidade por vez em cada uma de suas luvas e Ater. Toya avança e enfrenta Calvin em um duelo enquanto o restante do grupo se concentra em curar Miyabi. Embora Toya seja um espadachim de alta patente, Kelvin o domina com suas artes marciais de classificação S que ele copiou de Sira. Satsuna corre para ajudar Toya, mas Kelvin recua e conjura da mantita do chão para criar um gigantesco muro de terra. Satsuna usa sua habilidade única para cortá-lo, mas Kelvin já preparou um forte feitiço de bola de fogo e o lança em sua direção. Toya avança para bloqueá-lo e protege Satsuna. Depois disso, ele fica frustrado com sua fraqueza e diz que deve derrotar Calvin ou não será capaz de derrotar o Rei dos Demônios. Ao vê-lo assumir toda a responsabilidade sozinho, Satsuna dá um tapa em Toya e lhe dá uma palestra de protagonista de anime sobre trabalho em equipe e confiança nos outros. Depois disso, Toya concorda e se desculpa por suas ações egoístas, e eles retomam sua luta com Kelvin como equipe. Eles usam magia de fada da luz para cegar Kelvin e depois congelam o chão para mantê-lo imóvel. Obi aumenta ainda mais a armadilha usando magia da gravidade para prendê-lo no chão. Satsuna e Toya aproveitam essa chance para avançar em sua direção e atacar, mas Kelvin usa detonação de fenda e os afasta. Depois disso, ele usa cura cega para restaurar sua visão e os elogia por seu trabalho em equipe. Então, ele começa a lhes dar uma palestra sobre sua falta de combos e conhecimento de batalha, dando-lhes dicas para táticas de combate melhores. Todos se sentem provocados e começam a lutar contra ele com mais seriedade. Toya revela seu Dual Wield e avança em direção a Kelvin, enquanto os conjuradores lançam feitiços de aprimoramento em Toya e debuffs em Kelvin, ao mesmo tempo que apoiam Toya com feitiços de ataque também. Mizoka usa seu feitiço mais forte, Templo Congelado, para sufocar Kelvin, enquanto Miyabi invoca seu monstro mais forte para finalizar o trabalho. Kelvin convoca golems de terra e pede a eles que o protejam por 30 segundos, usando a habilidade Mente Paralela que ele pegou emprestada de Miyabi para criar um novo feitiço. Abe alerta seus amigos sobre o novo feitiço e Setsuna salta para derrotar Kelvin, mas Calvin usa seu novo feitiço para se libertar e derruba Setsuna com um rápido soco no estômago. Ele então derrota Miyabi e sua invocação e derruba Mizoka e seu dragão também. Ao ver seus amigos caírem, Toya fica furioso e desfere uma saraivada de golpes sem sentido em direção a Kelvin, mas Calvin mostra quem manda e o nocauteia com um único percute. Toya abre os olhos e descobre que Kelvin era o aventureiro que salvou os escravos o tempo todo. Ele então chama Kelvin de mestre, porque ele os ajudou a treinar. Kelvin lembra a ele sobre o desafio e diz para todos ficarem nus como punição. Depois disso, Kelvin leva os heróis para uma caverna marinha para lutar contra um monstro parecido com um polvo. O grupo de heróis tem dificuldade em derrotá-lo, o que os faz perceber que precisam trabalhar mais e se tornar mais fortes se quiserem ter uma chance de derrotar o Rei dos Demônios. Depois, eles se despedem de Kelvin e partem para o continente ocidental. Enquanto se despedem, Kelvin pergunta a Gerard sobre o Império de Lizia dos Elfos que destruiu seu país. Ele então pergunta se eles lutariam contra eles agora, se teriam chance de vencer. Gerard fica grato por Kelvin lembrar e diz que inicialmente não tinha esperança, mas agora eles cresceram muito mais fortes e talvez realmente tenham uma chance. Kelvin diz que eles fariam isso, mas primeiro vamos derrotar mais monstros fortes neste continente e nos tornar ainda mais fortes. Gerard concorda. Neste momento, Sarah interrompe e diz que estão sendo convocados pela rainha de Taurash.
Kelvin e o grupo chegam ao castelo e percebem que se parece com um castelo japonês. Gerard menciona que o primeiro rei de Torad era de outro mundo e isso explica essa influência. Kelvin entra no castelo com seu grupo e percebe a infraestrutura inspirada no Japão e o traje da rainha. A rainha agradece a ele por derrotar o monstro da caverna marinha, assim como por lidar com Kristoff e a névoa negra. Ela então pergunta que tipo de recompensa ele quer, e Kelvin pede apenas arroz. A rainha se diverte com seu pedido e oferece a ele um suprimento vitalício de arroz grátis, e então eles têm um banquete delicioso. Depois, a rainha os convida a ficar no castelo e durante esse tempo, Ethel domina todas as formas de culinária japonesa e traz o almoço de Kelvin. A rainha de Torres se junta a ele e diz que Ethel faz algumas das melhores comidas que ela já experimentou. Ela então pede a ele para deixá-la pegar emprestado Ethel, mas Kelvin recusa. Ela então pergunta se ele gostaria de ficar aqui para sempre ser o guarda pessoal dela, mas Kelvin também recusa e diz que é hora de partir. A rainha os deixa usar o portão de teletransporte para voltar a Parta. De volta à cidade, Kelvin compra uma casa enorme para o grupo e até contrata 2 dos escravos que resgatou em Torrage, Eli e sua filha Luca. À noite, Kelvin se sente sozinho em sua cama. Just Melfina volta e o notifica que agora ele pode convocá-la. Kelvin a convoca e Melfina chega em seu corpo angelical. Kelvin pensa em quão bonita ela é e entende por que se apaixonou por ela antes da reencarnação. No dia seguinte, Melfina se apresenta ao resto do grupo pessoalmente. Ela faz Kelvin corar chamando-a de sua primeira esposa e depois lhe dá a bênção da deusa da reencarnação como um presente por tê-la convocado. A bênção lhe concede 2 benefícios especiais. O primeiro é que uma vez por mês, ela evitará danos de uma habilidade que de outra forma poderia ser fatal. O segundo benefício é que ele agora pode invocar heróis. Kelvin pensa no que significa invocar um herói e como isso pode afetar a vida da outra pessoa, porque ele mesmo foi reencarnado de outro mundo. Enquanto isso, Sarah e Melvin têm uma luta séria pelo direito de dormir ao lado de Kelvin. A luta termina em empate enquanto Gerard e Luca assistem do lado de fora. Após a luta, Melvin surpreende Kelvin com chocolates e eles sentam para conversar. Kelvin pergunta a Melfina por que heróis são necessários neste mundo. Melvin explica que todo rei dos demônios tem 2 benefícios, um deles é que podem enlouquecer qualquer pessoa e o outro é que são invulneráveis a todos os danos. No entanto, como os heróis são de outro mundo, são uma exceção a essa regra e podem derrotar o rei dos demônios. Melvin diz a Kelvin que se ele está inseguro sobre invocar alguém, a única maneira de superar isso é praticando uma invocação de reencarnação. Ela então explica que existem 2 maneiras de invocar alguém, uma é teleportando uma pessoa viva e a outra é reencarnando uma pessoa morta. Depois disso, Kelvin realiza uma invocação de reencarnação e invoca Ryu, uma jovem garota da Terra. Kelvin se pergunta se ela é realmente forte, mas Melvin o assegura de que ela é a melhor. Depois de conversar um pouco com Rion, ambos Rion e Kelvin desmaiam devido à falta de MP. Após descansarem adequadamente, ambos acordam à noite e conversam sobre suas experiências. Descobrimos que Rion era paciente de uma doença terminal em sua vida anterior e é realmente grata a Kelvin por lhe dar outra chance de vida. Kelvin diz a ela que pessoas com cabelos pretos são raras neste mundo e ela deveria fingir ser sua irmã mais nova. Rion gosta da ideia e concorda. Enquanto estão nisso, Kelvin também pede a Rion para mudar seu nome, pois lhe lembra Léo, o grande mestre da guilda de aventureiros. Rion concorda e muda seu nome para Rion. Mais tarde, naquela noite, Kelvin acorda para descobrir que Cira, Rion e Melvina se infiltraram em sua cama. Ele leva um momento para refletir sobre sua nova vida e dorme novamente feliz. No dia seguinte, Kelvin leva Eli e Luca com ele para a Floresta Roxa Escura para caçar alguns monstros. Quando Nery pergunta, ele explica que tem uma habilidade de compartilhamento de XP e eles vão subir de nível junto com ele enquanto o grupo mata monstros. Isso é para a segurança deles, para que possam se proteger em caso de emergência. Eles também encontram um lobo negro que Kelvin subjuga e adota como animal de estimação para Rion. Rion nomeia de Alex. Durante este piquenique de Green XP,
O grupo de Uda encontra Kelvin e diz que estão lá para matar alguns monstros para seu exame de promoção de classe B. Ethel explica que Sarah e Gerard já mataram todos os monstros da área, e Kelvin acaba se desculpando com RD. Urd diz a ele para não se preocupar e exclama que é incrível o quão forte Kelvin se tornou, e que em breve estará fazendo seu exame de promoção de classe S. Kelvin não sabia que Léo o tinha inscrito para exames de classe S nos próximos dias. Rion sobe de nível junto com Alex com Kelvin e seu grupo. Uma noite, Calvin percebe intrusos ao redor de sua casa. Os intrusos são companheiros de baixo nível de Christoph que estão em busca de vingança contra Kelvin. Kelvin envia Rihanna para lidar com eles e lhe dá uma espada mítica ressonante. Ele também compartilha sua habilidade de visão remota que copiou de Ethel com Rihanna e a envia. Rion luta e derrota todos os intrusos enquanto Kelvin e Sarah observam de dentro. Depois que Rion termina seu trabalho, Sarah vai parabenizá-la. Enquanto isso, Calvin confronta o líder dos intrusos e o captura. Por outro lado, no reino de Trizon, o imperador Zele realiza uma reunião de mesa redonda com seus generais, Príncipe Asgard, Tristan, Dan e a princesa Chatola. A operação para capturar escravos em Torades estava sob as ordens de Tristan, e o imperador mostra decepção com ele, pois esse assunto pode levar a uma confusão internacional para Trizon. Eles discutem o tumulto político entre seus reinos vizinhos, Torrage, Duramis e Guan, que estão formando uma aliança contra Trizon. Tristan sugere que eles entrem em guerra e unifiquem o continente conforme planejaram. A princesa Chatola concorda, mas diz que a aliança não deve ser encarada levianamente. Por outro lado, o príncipe Asgard diz que podem derrotá-los facilmente usando o trunfo que têm. Com Dan e a princesa Chatola contra a guerra e Tristan e Asgard a favor, o imperador sugere que agora cabe ao quinto general Clive tomar a decisão. Um soldado é enviado para notificar Clive, revelando que ele é um mulherengo que só coloca mulheres como suas guardas e gosta de brincar com elas. Enquanto isso, Leon informa Kelvin sobre a crescente tensão nas fronteiras entre a Aliança e Trizon e oferece uma missão de classe S para Kelvin como seu exame de promoção para se tornar um aventureiro de classe S. É um pedido especial do rei de Guan para derrotar um monstro de classe S, perto de uma vila élfica. No caminho, eles são parados por alguns elfos. Calvin mostra a eles a carta do rei de Guan e explica que é um aventureiro que está lá para derrotar o monstro que ameaça os habitantes locais. O chefe da aldeia aparece e se apresenta como Nelis. Ele se desculpa com Kelvin pela recepção inicial e o leva para a aldeia. Inicialmente, quando vê Ethel, ele a confunde com sua filha falecida, mas depois percebe que não é verdade. Ele conta sobre sua filha que se tornou a noiva de um dragão para salvar a vila, mas algum tempo depois foi encontrada morta na floresta. Temendo que o dragão possa vir vingar-se, eles fugiram do reino de God. Sierra e Gerard sugerem que Ethel pode ser filha do dragão e da filha do chefe, mas Melvin esclarece que o pai de Ethel deve ser humano, não um dragão. Independentemente de quem foram seus pais, Ethel mostra gratidão pela nova família que tem agora. Voltando ao tópico da missão, o chefe explica que foram atacados por monstros mais de 3 vezes e estão sequestrando elfos. A partir de sua experiência, Calvin acha difícil acreditar que monstros sequestrariam alguém. Ele elabora um plano para capturar os culpados e cerca toda a vila com uma parede de terra. À noite, soldados de Trice lideram um grupo de monstros e marcham em direção à vila élfica. Logo eles são abatidos um a um por Ethel, mas não sabem de onde vêm as flechas. Um dos soldados informa ao seu comandante e diz que suas forças estão sendo derrotadas por aventureiros desconhecidos. Melvin e Rion o seguem e encontram a base inimiga. O comandante convoca seu monstro mais forte para atacá-los. Melfina dá a Rion a oportunidade de testar e provar suas habilidades e mostrar o quanto ela progrediu. Rion se sente determinada e luta contra o monstro ao lado de Alex. Ela sobe no monstro e golpeia sua cabeça, mas sua espada se quebra. O monstro a joga para trás, mas ela está determinada. Ela ordena que Cloto lhe dê armas mais fortes e depois usa o estilo de 3 espadas para derrotar o monstro. Vendo que seria derrotado, o comandante ordena que o monstro se transforme e libere suas formas verdadeiras. Rion acha desafiador, mas eventualmente derrota o monstro mesmo assim. Ela então volta para Melvin e a abraça, celebrando sua vitória.
Kelvin e Ethel observam de longe e comendam seu crescimento. Nesse momento, uma forte explosão de energia vem em direção a Kelvin, mas ele a bloqueia com sua magia. É revelado que foi o General Clive quem lançou aquele ataque, e Kelvin começa a sorrir reconhecendo-o como um oponente forte. Clive se interessa por Ethel e usa sua habilidade única para encantá-la a se tornar sua escrava, mas Kelvin o interrompe com um ataque e diz a Ethel para entrar na parede. Ele usa seu olho de avaliação para revelar que Clive é uma reencarnação como ele mesmo e começa a lutar contra ele sozinho. Kelvin usa sua magia para transformar a torre em 4 lanças de obsidiana e então as lança em direção a Clive, mas ele as desvia facilmente com sua barreira. Os guardas de Clive começam a atacar Kelvin. Kelvin percebe que todos eles foram hipnotizados usando a habilidade única de Clay. Enquanto 5 se vangloria de ter superado Kelvin, sua barreira é perfurada por uma flecha ardente de Ethel. Kelvin usa essa chance para convocar 4 golems e equipá-los com lanças de obsidiana e os envia para lidar com os cavaleiros de Clive. Depois disso, Clive convoca seu cajado e ambos se engajam em uma batalha de disparo de energia no ar. Clive persegue Kelvin enquanto ele esquiva de todos os seus ataques. Ele nota que os raios de energia de Clive podem atingir seus próprios cavaleiros e avisa Clive, mas ele é arrogante e não se importa, dizendo que pode fazer o que quiser. Isso deixa Kelvin irritado e ambos avançam um contra o outro com feitiços fortes. O cajado de Kelvin se quebra e Clive recebe uma cicatriz no rosto. Clive fica realmente irritado com a cicatriz em seu rosto e jura matar Kelvin. Ele carrega seu feitiço mais forte e reúne toda a energia ao redor de seu cajado. Uma poderosa tempestade de energia começa a se formar ao redor de Clive, que suga tudo para dentro e o destrói. Sem outra escolha, Kelvin tira seu novo cajado, o Desastre Negro de classe S, e o transforma em uma foice. Ele então avança em direção a Clive e corta direto através de seu feitiço, bem como de suas pernas. Clive cai no chão com lágrimas nos olhos e assim que Kelvin vai para o golpe final, ele é teletransportado e salvo por Tristan, que chega à cena. Tristan confirma que é o responsável pelos ataques à Vila Élfica e depois desaparece no ar com Clive. Kelvin se sente desapontado por não ter conseguido acabar com Clive, mas volta para o chão para se encontrar com seus companheiros. Melfina, Ethel, Cira e Rion têm uma corrida para ver quem alcançará Kelvin primeiro, e Rion vence usando uma habilidade especial de aceleração enquanto monta em alces. Kelvin a elogia por derrotar o monstro gigante e Gerard acaricia Alex também. Enquanto isso, no castelo de Trison, Tristan prende Clive e o acorrenta em uma mesa, fazendo com que seus servos o empalem repetidamente com espadas amaldiçoadas e depois o curem como punição por falhar em seu trabalho. Ele revela que continuará usando como cobaia para suas armas contra os heróis e os reencarnados. De volta à Vila Élfica, todos têm uma festa para celebrar a vitória contra Trison. Kelvin se pergunta como é sortudo por esta vida e seus companheiros. Nesse momento, Ethel chega e diz a ele que também se sente grata por Kelvin ter mudado sua vida para melhor. Ela então lhe mostra um enfeite de cabelo que pertencia à sua mãe e o faz colocar em seu cabelo. O resto da festa se junta a eles e celebram juntos. Nesse momento, um jovem elfo se aproxima de Kelvin e revela que na verdade é o rei de Guan, que usou um item especial para mudar sua aparência. Ele esteve observando Kelvin como um observador para seu exame de promoção de classe S e agora ele passou. Ele então diz a ele que em 4 dias estarão realizando uma cerimônia oficial de promoção onde ele terá batalhas simuladas contra outros aventureiros de classe S. Ao ouvir isso, Kelvin começa a sorrir com o pensamento de lutar contra outros oponentes fortes e todos o provocam por ser um viciado em batalhas hardcore. E aqui termina a primeira temporada de Black Sun Money.